Olá, pessoal! Nós vamos agora entrar na disciplina, né, de preparo de bandeja. Então, essa aula vai para o grupo 2, tá? Então, vamos lá. Para nós iniciarmos a nossa disciplina, a gente vai ver um pouco da classificação, certo? Dos instrumentais, tá? De que forma eles se classificam para ficar melhor o nosso estudo, tá? Então, por que a gente precisa conhecer, né, os instrumentais? A gente precisa conhecer porque, na verdade, a gente precisa conhecer nome e função. Então, não adianta você falar para mim uma lista de nomes, né, de instrumentais se você não sabe a função, tá? Então, é muito importante o auxiliar estar preparado para tudo, né, que o dentista for pedir. Então, é necessário a gente saber nome e função, tá? Então, nessa disciplina, o objetivo é nós aprendermos o máximo possível de nome e função dos instrumentais, tá? Então, quando a gente sabe o nome e função, a gente ganha produção, a gente ganha agilidade. Então, dentro de uma clínica, o importante é o quê? Produção. Então, quanto menos tempo eu gasto procurando instrumental, sabendo o número, entendeu? É muito melhor, porque aí você gera produção. Então, se eu gero produção, eu gero ganho, certo? Eu gero capital, tá? Então, uma característica imprescindível de um técnico de saúde bucal é o quê? É ser proativo, né? É saber fazer as coisas antes do dentista pedir. Se você sabe que ele vai fazer tal procedimento, então você tem que estar preparado com os instrumentais do tal procedimento, certo? Então, gente, é muito importante a limpeza, né? A desinfecção dos instrumentais. Por quê? Porque a gente evita o que nós chamamos de quê? Contaminação cruzada. A contaminação cruzada é nada mais que uma infecção que é do paciente que pode passar para o dentista ou para a equipe auxiliar, certo? Então, isso acontece quando não se higieniza, né, corretamente os instrumentais. Não é porque o material é esterilizado que ele não tem que ser lavado, certo? Outra coisa muito importante é a questão da biossegurança, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para evitar uma contaminação cruzada. Então, todo o material ele deve ser organizado na bancada e em cima de bandejas, tá? Ele não deve ser colocado no equipo, no plástico, né? Ele tem que ser colocado dentro da bandeja. Se ele não for colocado dentro da bandeja, ele tem que ser colocado num campo estéril, tá? Exatamente para a gente não ter essa contaminação cruzada. Ou seja, a contaminação cruzada ela pode passar tanto do paciente para você quanto de você para o paciente. Quando eu falo de você para o paciente, é essa questão da biossegurança, tá? Antes de realizar qualquer procedimento odontológico, é importante que o auxiliar coloque na bandeja todo o material necessário para evitar ausentar do seu local para apanhar qualquer tipo de material. Então, ficar levantando, sentando, entendeu? Isso faz parte do que? Da ergonomia, né? Da postura. Quanto menos você se levantar para pegar algumas coisas, é melhor. Então, tudo que você precisar, é importante que esteja tudo ao seu alcance. Então, a gente tem a classificação dos instrumentais. A gente tem a parte ativa do instrumental e a parte inativa, certo? A parte ativa é aquela parte que é utilizada para executar a função para a qual o instrumento foi projetado, certo? Então, por exemplo, eu tenho um instrumental, vou pegar um instrumental aqui para vocês. Dá um instrumento. Aqui, por exemplo, eu tenho uma sonda exploradora, certo? Aqui eu tenho uma sonda exploradora, certo, minha gente? Então, essa parte aqui do cabo, ela é a parte que é inativa, certo? Ela não desempenha a função. Quem vai desempenhar a função do instrumental é a parte ativa, que foi a parte que foi projetada, certo? Para exercer a função do instrumental, certo? Então, ó, a parte ativa é aquela parte utilizada para executar a função para a qual o instrumento foi projetado. E a parte inativa é a parte do instrumental que não executa a função, certo? E sim, a parte que a gente empunha, né, em forma de caneta, normalmente essa parte ela possui ranhuras,
né? Geralmente ela não é lisa. Ela possui algumas ranhuras justamente para evitar que escorregue, já que a gente mexe com saliva e fica ali escorregadinho, tá? Então aqui, ó, no slide vocês acompanham, tem um exemplo bem claro. Aqui, ó, eu tenho uma parte inativa e aqui eu tenho a parte ativa do instrumental, certo? Então aqui, ó, tá vendo essas ranhuras? São justamente, né, a parte inativa, igual eu falei pra vocês. E aqui, ó, é uma cureta de dentina. Ó, tá aqui a parte ativa. A parte ativa é a parte que o instrumental desempenha a função, tá? Aqui eu tenho uma alavanca do tipo Seldin. Aqui eu tenho o cabo, ó. Tá vendo o cabo? Certo? Aqui é a parte inativa. E aqui eu tenho a parte ativa, que é a parte que a alavanca desempenha a função, tá? Bom, os instrumentais, eles são divididos, né? A gente tem os instrumentos manuais, que são aqueles que não estão ligados à cadeira odontológica, que é esse que eu mostrei pra vocês, né? Então, ele desempenha a função de forma manual. A gente precisa pegar ele para ele poder desempenhar a função dele, certo? Então, nesses instrumentais manuais, eu tenho uma subdivisão, certo? Eu tenho os instrumentais que são rígidos e os instrumentais que são articulados, certo? Então, vamos aqui um exemplo. Ó, esses aqui são instrumentais manuais, ou seja, eles precisam que eu pegue eles para eles desempenharem uma função, certo? Aqui, ó, é a parte inativa, aqui é a parte ativa do instrumental, aqui, ó, parte inativa, aqui é a parte ativa. Aqui são instrumentos que são articulados. O que são instrumentos que são articulados? São instrumentos que têm, né, a função de abertura e fechamento, certo? Aqui eu tenho fórceps e aqui, ó. Aqui eu tenho fórceps, acompanho com o mouse. E aqui eu tenho um porta-agulhas. São materiais que são do tipo articulados, certo? Que tem um sistema de abertura e fechamento, tá bom? Aí eu tenho os instrumentais que são rotativos, que são os instrumentais que se ligam ao equipo, né? Que é o motorzinho do dentista, né? Que são as canetas de alta e de baixa rotação, né? Eles produzem movimentos rotacionais. Eles sozinhos não desempenham função nenhuma, eles precisam de uma broca, que são esse instrumental aqui, ó, que fica nesse local aqui, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, é a caneta de alta rotação, certo? Que produz, né, velocidade em alta rotação e ela é fabricada justamente para corte de tecido duro. É aquele instrumental que tem um sonzinho, um barulhinho, né? Que é bem, pode ocasionar até medo nos pacientes, né? Esse barulhinho, né? A gente que tá dentro do consultório é mais acostumado com isso, tá? E aí ele tem uma irrigação, tem um sistema de irrigação, então ele sai água, certo? Então, olha, serve, ó, uma das importantes funções da alta rotação é a remoção do tecido cariado, tá? Ó, juntamente com a broquinha. Só o motorzinho, gente, não funciona sozinho. Eu preciso ter a broquinha aqui, ó, tá? Justamente para remoção de tecido cariado. Na verdade, pode remover tecido cariado, pode remover osso, tá? Aí a gente tem o micromotor, tá, gente? O micromotor é essa pecinha aí. Deixa eu ver se eu encontro ela. Pronto. Ó, esse aqui é o micromotor. Ó, esse aqui é o micromotor, tá? Que é em baixa rotação, certo? Aquele lá é em alta rotação e esse aqui é o micromotor que dá em baixa rotação, certo? Só que ele sozinho, ele também não funciona. Ele precisa do contraângulo, que é esse aqui, ó. Então, se eu unir os dois, ó, unir alta rotação com o micromotor, o contraângulo com o micromotor. Então, se eu unir os dois formam uma caneta de baixa rotação, certo? Aí, ó, tem outra pecinha que pode unir, que é a peça reta, certo? A peça reta eu coloco aqui, tá bom? Então, esse micromotor, ele pode se transformar em caneta de baixa e na peça reta, certo? Que é essa pecinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no slide, tá bom?
Aí a gente tem a bandeja de exame clínico. Essas funções de bandeja de exame clínico eu vou explicar na outra aula pra vocês, tá? Por enquanto, essa aqui é a parte 1 da nossa aula. Eu vou gravar a parte 2 pra vocês.